Olá, eu sou a Mônica e hoje eu vou trazer um vídeo bem especial que faz alusão à Copa. Eu desde já quero agradecer o convite da Edviges. Edviges tem canal e aí ela propôs esse desafio a mim e a Tabata Show, que também tem canal. Então a gente vai veicular o vídeo possivelmente no mesmo dia, no mesmo horário, que é para sugestionar livros de autores que cediam a Copa. Acho que a Edvige vai fazer mais do que isso, porque a Edvige é super caprichosa e gosta de fazer uns conteúdos a mais de pesquisa, etc e tal, mas eu vou me limitar a mostrar os livros, tá bom? E aí eu começo com Estados Unidos, um autor estadunidense com a letra Escarlate, em algumas versões encarnada, desculpa, em algumas versões escarlate, nessa belíssima edição do Clube de Literatura Clássica. E aqui a gente vai ver a história de Esther. Esther, ela vive num período, numa comunidade estadunidense, que é a Nova Inglaterra, de colônia, né, inglesa, e lá ela, de repente, sendo uma mulher casada com seu marido viajando, ela se descobre grávida. E por causa disso, ela é sentenciada ao escárnio público, né? E é retirada do convívio da sociedade por causa dessa traição, né? Por causa do crime de adultério. Lá ela tem aquela criança e sua filha e ela mora afastada numa cabana. Ela trabalha, então ela faz costuras, mas aí ela faz costuras com uma espécie de ateliê, mas nada diretamente ligado à clientela, né? Sempre às encomendas. E ela é condenada também a usar essa letra A na roupa, para que quando ela vá para o vilarejo, esteja com as pessoas em sociedade, as pessoas saibam quem ela é, né? Esse A é de adúltera e é um livro bem interessante. O autor, Ratone, ele era puritano e aqui, ao contrário do que algumas pessoas pensam por ele ser puritano, é uma crítica muito, eu não digo velada, sabe? Porque a literatura ela pode velar, mas eu acho que é uma crítica bem direta a o olhar da sociedade e o julgamento em relação à mulher. Fica na leitura da obra intrínseca a ideia de quem foi aquela pessoa com quem a Esther ela comete esse adultério, mas essa pessoa não é punida, ela não revela e o final é surpreendente. Super recomendo, foi um livro que eu li já faz um tempo, inclusive eu resenhei no antigo canal, o próximo livro é o melhor, e quem quiser conferir a resenha, tá lá, é só pesquisar, e é super livrão. Então, como autor estadunidense, eu vou deixar Nathaniel Ratone. Do autor eu também li Contos Bizarros. Nessa edição do clube vem um, um, um folheto, né? Com alguns contos bizarros dele e também são muito bons, super recomendo. É um autor que transita entre um romance bem questionador e também contos bizarros que vão bem para aquela coisa do terror, do horror. E é isso. Aí outro país, além dos Estados Unidos, que vai ceder a Copa é o Canadá. E aí eu quero recomendar o livro mais conhecido, aclamado da White Row, Margaret White Row, O Conto da Aya. Esse livro aqui é muito bom. Tem a continuação, Os Testamentos, que muita gente nem leu, mas eu recomendo. Eu li outras obras da autora, mas eu optei por trazer essa, não por ser mais conhecida, é porque eu tenho uma a mais dela, e aí vocês vão entender por quê. E aqui a gente vai ver a história de um comandante numa cidade, num local chamado Gileade, e lá é uma sociedade utópica, né? Acho que distópica, melhor falando.
E lá a sociedade ela é dividida em várias classes. Então tem os comandantes, tem as esposas, tem as servas, tem as aias. E essa mulher, ela vai morar na casa do comandante. Qual o objetivo da ida dessa mulher para a casa desse comandante? Simplesmente ajudar a esposa do comandante a ser mãe. Ela é infértil, não consegue ter filhos, e aí a aia cabe a ela o papel de gerar. Então a aia ela vai se submeter às relações com esse comandante simplesmente para ter um filho. Esse filho não vai ser dela, vai ser do comandante, da esposa, e o papel dela é basicamente esse. E a gente vê todo um controle social e moral que até é questionável, porque o comandante pode ter uma concubina, mas em contrapartida, a esposa ela não pode ter um amante. A gente vê na narrativa outras questões que às vezes esse discurso do comandante sobre a perfeição dessa sociedade não é verossímil no sentido de que ele fala, ele obedece, ele comanda, mas não necessariamente ele está isento de ser anacrônico e dúbio nas suas atitudes. É um livrão. Aqui a gente vê o papel da mulher muito silenciado e vejo não só no papel da Aya, a Aya é muito silenciada, mas as outras mulheres também são. E existem muitas sanções, punições para quem desobedecer às ordens dessa sociedade. Lembrando que antes, essa Aya, ela vivia uma vida comum. Trabalhava, era casada, tinha sua filha, vive uma sociedade como a nossa. E houve uma mudança nessa sociedade com a desculpa de segurança social. E a gente vê o mundo dessa mulher virando de alto a baixo. A continuidade e o testamento a gente vai ver bem esse desenrolar. E essa história está no passado, porque aqui é no presente, mas na continuação a gente vai ver que está no passado, porque ficaram registros dessa sociedade. Super recomendo o livrão, aquele livro 10 de 10. E aí, como é um livro 10 de 10 e eu tenho uma outra versão dele, aí eu quis trazer para vocês o conto da Aya numa versão graphic novel, que eu acho uma edição belíssima. E eu gosto muito de quadrinhos, mas é, penso que é uma leitura complementar, nada muito além do que isso. Mesmo gostando muito do quadrinho, se for uma história que for feita inicialmente em quadrinho, acho que tá ok. Mas as adaptações vindas de romances, eu acho que elas diminuem um pouco a obra no sentido da redução, mesmo sendo muito boas. Então eu recomendo que quem tiver vontade de ler o quadrinho, não deixe de ler o romance. Eu acho que o quadrinho é um complemento. É maravilhoso esse livro, minha gente. Super recomendo. Eu sei que tem série, eu nunca assisti, mas existe série nos streams aí. E é isso. Deixa eu mostrar só mais essa. Eu acho que eu mostrei muita coisa. Dei muito spoiler. É engraçado, porque o controle social da vida dessa área e dessa sociedade não está só no silenciamento das mulheres, mas o silenciamento também está nos trajes, nas roupas. E é uma sociedade que um controla o outro, né? Então não é só o comandante que controla o subordinado. O subordinado, ele controla aquele que também é subordinado para e passou com ele lado a lado. Sempre naquele jogo de eu tenho, se eu falar algo contra alguém, eu posso ser recompensado com isso. E também não coloco a minha existência em perigo. E para finalizar, vamos de México em Vida Conjugal de Sérgio Pitol. Não sei se pronunciei certo, mas que livro, viu? Que livro! Fininho, mas muito gostoso. Aqui a gente vai ver um romance, vai ver uma vida conjugal de uma mulher. Ela, claro, óbvio, é casada, só que ela não chega a ser uma mulher perfeita, porque
ela trai o marido e ela tem vários casos com várias pessoas. Inclusive, como se diz, eu gravei um texto de vídeo, de livro, mais um shortzinho sobre essa obra. Até pensei em gravar um trecho normal, mas eu disse não, não, não. Aqui a gente vai ver a nossa protagonista, que ela é casada com Nicolas, e ela sempre trai o marido com vários amantes. Num dado momento da vida ela trai com um, aquele romance depois passa para outro, e assim passa a vida dessa mulher. Só que assim, o que é interessante na obra, deixa eu ver quantas páginas deu, não chega nem a 150, é 107 páginas, 107 páginas, é fininho mesmo. E aqui a gente vai ver a Jaqueline sempre traindo o Nicolas com seus amantes, só que ela não se conforma só em traí-lo, ela deseja também por fim a vida daquele marido, porque ele é um construtor, ele é um homem muito rico, então ela pensa, se eu conseguir matá-lo, eu vou ficar com tudo e vou ficar livre para gozar de uma vida boa, com o dinheiro que me será dado de herança e com os meus amantes. Só que a Jaqueline ela nunca tem êxito nessas tramóias, nessas tentativas. Ela arquiteta, o amante sempre concorda, mas no final não dá certo. O marido nunca descobre e ela sempre fica sequelada até o término da história. E fico pensando que ser corno é ser corno, ou seja, a pessoa é corno porque quer e a pessoa atrai porque quer. Não vejo remissão nos personagens. Isso é uma percepção que eu tenho da vida. E a gente fica intrínseco na obra aqui, isso também. E o livro tem umas pitadas de humor muito bom. Então, assim, eu não conhecia esse autor. Eu só fui conhecê-lo porque a bem da verdade é que eu conheço pouco a literatura mexicana, tem autores clássicos aí mais conhecidos, e confesso que eu não conhecia, e peguei esse mesmo só para encaixar no nosso vídeo da Copa, mas super recomendo. Esse autor, ele não vive de escrita, ele é um embaixador, e aí ele também, como um hobby da vida, ele escreve, mas super recomendo. Aí eu comentei várias coisas assim com a Edvige sobre essa leitura. Eu disse, no final, a história para mim pareceu aqueles vídeos que passavam na Globo, no Fantástico, da vida como ela é, né? De uma mulher que trai o marido e com os amantes e sempre atenta contra a vida dele, mas nunca dá certo e no final ela sempre sofre as sequelas dessa traição. É muito bom, super recomendo todos esses autores. E bora torcer aí, né, pela Copa, pelo nosso Brasil. Não sei como, no dado momento que sair esse vídeo, vai estar nossa seleção, mas bora torcer, né? E é isso, gratidão. Quem quiser comentar, fica à vontade. Muito obrigada, Edvige. Muito obrigada, Tabata, pelo carinho. Tchau.